Opa! Muitíssimo boa tarde, pessoal, tudo bem? Passando aí para falar alguma coisa sobre os trades de hoje, as negociações de hoje. No índice, mini índice, como vocês já sabem, faço a análise aqui, mas dou mais foco no momento da abertura do mercado futuro para o mini dólar. Tá? E aí então, o que eu tinha marcado para o mini índice seriam esses pontos aqui. Essa região aqui eu considerava muito importante, essa região, até porque eu tenho aqui um order block, tá, deixado de ontem, uma região aí que eu considerava importante, tá? Aqui abaixo como uma região de mínimas, possíveis mínimas, e depois acreditava que o preço viria a brigar aqui em 110.504, 110.680, 110.770 e 110.855 para mim eram pontos difíceis do índice chegar e do índice passar, tá? 111.009 ou 111.000 então nem se fala, mas esses são os pontos que eu tinha marcado para trabalhar em mini índice no dia de hoje, dia 17 de maio, tá? Então a abertura do pregão se deu bem em linha naquele ponto ali, o preço bateu nos 50%, desceu, tá? Notem que ele não conseguiu fechar totalmente o gapzinho aberto na abertura e o preço só subiu todo o dia, buscando pontos de volatilidade lá em cima. Olha lá que ele bateu 110.772, como está marcado ali, 775, né? Seria o correto, tá? Bom, o preço seguiu a movimentação e aí depois ele ficou mais numa lateralização. Ele não conseguiu acompanhar o mercado externo. O S&P, se não me engano, ele caiu durante um determinado tempo e depois ele só subiu, né? Está fazendo uma lateralização aqui, né? Não conseguiu ganhar patamares, né? Romper a máxima do dia de ontem. Ontem eu falei, até inclusive no vídeo que eu gravei, que eu acreditava que essa puxada aqui era uma manipulação para poder buscar liquidez lá embaixo e tentar subir, tá? Então, basicamente, essa movimentação aí do mini índice, notem que eu tinha aqui a partir do dia 12 de maio, de 12, pegando ali um fundo do dia 13, do dia 15 de maio, na segunda-feira, uma linha de tendência de alta. O preço ele rompeu na abertura ontem e foi fazer essa manipulação, por isso eu acreditava na manipulação do preço lá em cima e depois ele despencaria com tudo, tá? Bom, isso aí foi o que ocorreu então para mini índice. Não fiz nenhuma operação no mini índice, vou colocar para o lugarzinho dele. E aí vamos para o dólar, onde eu fiz duas operações. Essas operações baseadas principalmente em pontos de volatilidade, levando em consideração em primeiro lugar o cenário macroeconômico, né, a cotação do dólar frente a uma cesta de moedas e também o dólar frente aos países emergentes. Tá? Então, vou colocar nos 10 minutos aqui para a gente poder ver melhor. Bom, nos 10 minutos, minha primeira operação foi aqui. Tá vendo essa linha azul aqui, tracejada em azul? Tracejada não, desculpe, uma linha azul, tá? E depois esta linha branca e uma linhazinha vermelha que agora foi superada pela linha branca que está marcando o ajuste de hoje, tá? Esse ponto aqui para mim é um ponto muito importante porque era o ponto de briga de ajuste de ontem, tá? A partir dali das 15h50, 15h45 até as 16 horas o preço brigou nessa região aqui e deixou aqui um order block, tá? Eu sabia que esse ponto aqui era um ponto muito importante, uma confluência entre o order block, tá? Eu vou marcar um pouquinho mais forte aqui para marcar que os 50% desse order block, culminando também com a questão da briga do ajuste, era um ponto muito importante para mim, tá? Então a primeira compra se deu aqui, bem nesse pontinho aqui, tá? E o meu alvo
seria esta região aqui, que seria um ponto de volatilidade deixado de ontem. Ele não cumpriu esse ponto ontem. Então, geralmente vocês sabem que a minha operação inicial é com 10 pontos, né, para ser um pouquinho mais conservador, e eu deixei fluir aí com 25 para 25 pontos, porque aqui era um ponto importante. Então esse aqui, ó, foi o meu primeiro alvo do dia, 4.976,5, tá? Fechou aí 25 pontos, certo? Depois o preço veio, se nós olharmos num tempo gráfico menor, nós vamos ver que aqui deu uma entrada. Nós temos aqui também um order block confirmado, validado com o primeiro candle do dia de hoje, que é um candle que engolfa todo esse candle de fechamento, esse candle número 54 de ontem, tá? Então aqui poderia ter uma segunda entrada aqui. Era bem possível colocar uma compra aqui nesse ponto, fazendo a compra e tentar buscar pelo menos o topo anterior, ou seja, o mesmo ponto ali. Aqui você teria, se você não ficasse na pedra, provavelmente aqui, se deixasse a ordem limitada, não conseguiria pegar a sua ordem. Você teria que entrar no mercado ou colocar depois aqui. Tá? Mas batendo a mercado, vamos dizer que você bateu no mercado aqui, você conseguiria levar até o topo ali, pegando mais em torno de 18 pontos. Tá? Em torno de 18 pontos tranquilamente. Não fiz essa operação, o preço não conseguiu fechar acima do topo anterior, que vai fazer uma busca mais abaixo, e o preço foi buscar novamente aquele order block de ontem lá, e aí sim ele mitigou total. Notem que na primeira vez ele pegou no 50%, e aqui ele pegou na base inferior da marcação do order block que eu tinha marcado, tá? Mitigou totalmente e ele voltou a subir. Novamente ele tentou buscar topo, mas não conseguiu fechar, o fechamento foi abaixo ainda do topo anterior. Faz um pullbackinho mostrando que parecia que ia subir, o cenário lá fora mostrava alguma coisa parecida, porém ele só foi buscar liquidez. E aí eu marquei com esse retângulo aqui em vermelho essa região que nós tínhamos uma região de ponto de volatilidade. Eu gosto de entrar, quem me acompanha sabe que eu gosto de entrar sempre no 50% do order block. Mas uma vez que ele já mitigou lá a parte de cima, a segunda vez ele não teve força para chegar nem aqui neste ponto, a minha ordem de venda ficou aqui, nessa posição aqui, tá? E olha que trade lindo que deu, gente. Olha que trade lindo, ele passou a VWAP como se não tomou nem conhecimento da VWAP aqui. Depois ele simplesmente ele fez uma pequena lateralização, foi fazendo uma redistribuição para poder descer um pouco mais. E eu acreditava que ele iria buscar esta região, porque essa região aqui é um ponto de volatilidade, tá? E também nós tínhamos aqui este ponto aqui que me dava um suporte para saber que aquela região ali, aquela região lá ia ser uma região que ele iria respeitar. Essa região aqui é uma região de volatilidade que o preço dificilmente passaria por aqui. Mas sendo mais conservador, eu levei em consideração esse vértice aqui como base do meu suporte, tá? E a linha em fúcsia. Por isso eu fiz assim, ó. Eu estava levando isso aqui em consideração para encerramento da posição aqui. Levando em consideração esse ponto de volatilidade marcado pelo price guide. O price guide eu marco o desvio padrão, que está em 17 pontos no dólar para o dia de hoje. Ele pode mudar de um dia para o outro, embora eu leve em consideração os 45 dias, os últimos 45 dias, levando em consideração a máxima e a mínima do dia, né, para pegar o deslocamento do preço, né, qual é o range que ele trabalhou no dia, e aí fazer o desvio padrão, fazer o cálculo de desvio padrão baseado na curva de Gauss, tá? Então aqui encerramos o trade aqui com 42 pontos. Excelente negociação, aí finalizou o dia com essa negociação aqui encerrada
às 13 horas e 40 minutos, certo? Foi isso aí então para hoje, as negociações feitas aí em dólar, que é o que eu gosto mais, né? Agradeço muito a Deus por me dar disposição de estudar esse mercado, que é um mercado de infinitas possibilidades, desde que a gente tenha paciência para esperar o momento certo de entrar. Tá? Tem pessoas que são bem mais conservadoras, não entraram e não entrariam aqui simplesmente por uma venda de ponto de volatilidade. As pessoas acreditam que geralmente isso aí é adivinhar topo. Para mim, onde é um ponto de volatilidade, não é adivinhar topo. Por isso fiz a venda ali. Mas se você quiser ser um pouquinho mais conservador, notem que esse ponto aqui, se nós formos levar em conta o Smart Money, tá? Esse ponto aqui, ó, ele faz esta queda aqui, o preço faz essa queda. Isso aqui para mim aqui ele já delimita um choke, que é uma mudança de característica, ou seja, ele quebrou essa estrutura aqui, porque o preço vinha fazendo topos e fundos ascendentes até aqui. Aqui ele fechou abaixo desse fundinho aqui, que é muito importante, abaixo desse order block aqui, ou seja, já fez um choke aqui, uma mudança de característica. Quando ele faz um choke, ele vai buscar uma região onde o preço tenha uma oferta melhor, e a melhor região de oferta é esta região aqui, justamente no ponto onde está esse retângulo vermelho, que é um ponto de volatilidade, tá? Então, quando o preço encostou aqui, aqui foi deixado uma ordem limitada, tá? Quando o preço bateu ali, o preço já foi embora, tá? Essa é a explicação, sendo que, como eu dizia, se você quiser entrar no boss, após um boss, porque aqui eu tenho um choke, ele faz, na verdade, esse pullbackzinho aqui para buscar lá o ponto de maior liquidez, o ponto de maior oferta, mas isso aqui tudo pra mim é uma única perna, tá? Isso aqui tudo pra mim é uma única perna. Embora ele faça esse movimento aqui, esse fundo para mim aqui e esse topo para mim aqui não tem relevância, porque esse topo não consegue romper o topo anterior e nem esse fundo consegue romper o fundo anterior. Então para mim isso aqui tudo é uma movimentação só, tá? Bom, aí aqui o preço fez nesse local aqui, nós temos um boss, tá? Que eu vou marcar da seguinte maneira. O preço rompeu aqui, tá? Ele não fechou abaixo, mas essa violação desta região aí, para mim, já denota que o preço já mitigou esse order block. Tá? Eu tenho indicadores de volatilidade indicando o preço do dólar mais abaixo, então eu só espero ele fazer um recuo. Tá? Aqui eu tenho uma região de imbalance, eu posso vender pelo breaker order block, tá? Ou posso vender pelo imbalance gerado aqui. Tem um imbalance aqui. O imbalance, vamos marcar ele totalmente. Vamos marcar ele nessa cor aqui, ó. Tá? Então notem que quando ele chega aqui, você pode fazer uma venda aqui.
uma ordem limitada nesta região, que é a máxima do order block e início do imbalance. Tá? Se você não se sente seguro, aguarda o candle fechar abaixo, ou seja, não conseguiu romper máxima nesse topinho aqui. Esse candle fecha abaixo do candle anterior, um candle de 10 minutos é um candle com muito mais maturidade do que um candle em tempos gráficos anteriores. Poderia colocar também uma ordem de venda, stopzinho na máxima ali ficaria, ó, stop de 9 pontos, é bastante coisa, mas o risco retorno buscando aquele ponto de volatilidade lá. Aqui te daria assim, de uma maneira mais conservadora, te daria 14 pontos, 13 pontos e meio, 14 pontos, tá? Então, essa é a análise que eu faço geralmente aí para trabalhar com o dólar, com o índice também, mas eu dou muito mais atenção ao dólar porque eu consigo bater minha meta com muito mais rapidez e entrar com pontos bem mais técnicos do que lá no mini índice. Tá certo, pessoal? Então, este é o último vídeo dessa semana, não farei mais nenhum vídeo nessa semana. Na sexta-feira eu vou sair para fazer um tratamento médico e provavelmente eu devo gravar algum vídeo bem no finalzinho de maio ou somente no mês de junho, tá? No mês de junho eu tenho algumas metas aí em melhorar a nossa atividade tanto no YouTube como nos grupos educacionais que eu participo. Nós vamos fazer alguma coisa bem legal aí para o mês de junho. Então esperem aí novas instruções que serão passadas aí através do YouTube. Se você acha que esse vídeo está te ajudando de alguma maneira, eu peço que nos ajude deixando o seu gostei ou não gostei, tá? Não tem problema, se não gostou, pode clicar lá no não gostei. Se quiser deixar algum comentário ou alguma pergunta, pode deixar nos comentários aí. Como eu falei, vou me retirar para fazer um tratamento médico e o mais breve possível eu respondo os comentários ou algum e-mail que for enviado para ss.investimentosmilionários@gmail.com, tudo junto, tá bom? Agradeço vocês do fundo do coração, um grande abraço. Embora hoje seja quarta-feira, eu não vou gravar mais nenhum vídeo. Vou desejar para vocês um excelente final de semana, um grande abraço, um beijo no coração de todos e que Deus proteja a todos com seu infinito amor. Grande abraço, fiquem com Deus.